Você já ouviu falar de um navio de guerra que simplesmente desapareceu, não por uma falha de registro, não por um acidente, mas diante de centenas de testemunhas, ele evaporou, sumiu do radar, desmaterializou e o pior, reapareceu com homens, fundidos ao casco de aço. Outros enlouqueceram e alguns nunca mais foram vistos. Essa não é uma história de ficção científica. Você está prestes a entrar num dos casos mais sombrios, perturbadores e ocultos da história moderna. É o caso real e altamente encoberto do Experimento Filadélfia, um dos maiores mistérios da história militar dos Estados Unidos. E se eu te dissesse que há documentos, cartas e testemunhos reais que sugerem que o governo americano conseguiu sim manipular o espaço-tempo, um suposto experimento de invisibilidade feito pela Marinha, que teria aberto as portas para algo muito maior, a viagem no tempo. Mas o que aconteceu de verdade em 1943, no estaleiro da Filadélfia? Por que essa história foi abafada durante décadas? O contexto sombrio da Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo vivia um frenesi tecnológico. Aviões supersônicos, bombas atômicas, armas químicas e nos bastidores, uma corrida ainda mais silenciosa. Tecnologia secreta que poderia mudar as regras da guerra para sempre. A Marinha dos Estados Unidos da América procurava meios de tornar seus navios invisíveis aos radares alemães. A invisibilidade era o objetivo oficial. Mas e se esse projeto tivesse ido além? Oficialmente negado, nunca confirmado. Mas rumores dizem que ele foi o embrião do Experimento Filadélfia. É nesse clima de tensão que nasce o Projeto Rainbow. USS Eldridge, recém-construído em 1943, equipado com tecnologias de ponta, o navio foi selecionado para um experimento sigiloso. Fontes apontam que cientistas como Nikola Tesla e Albert Einstein foram associados, ou pelo menos suas teorias, ao projeto. O USS Eldridge era um destroyer escolta. O objetivo? Gerar um campo eletromagnético tão forte que pudesse curvar a luz ao redor do navio, tornando-o invisível. Mas o que realmente aconteceu foi muito mais grave. O dia do experimento. Outubro de 1943, Filadélfia, Estados Unidos da América. Marinheiros embarcam no USS Eldridge, sem saber que seriam cobaias de um dos testes mais perigosos da história militar. Testemunhas relatam que o navio foi envolto por uma névoa esverdeada e um zumbido metálico insuportável. De repente, o Eldridge desaparece do espaço, do tempo, mas não apenas dos olhos. Desaparece do porto. Minutos depois, ele reaparece, mas em Norfolk, Virgínia, a centenas de quilômetros de distância. E então, desaparece novamente. Quando finalmente retorna ao estaleiro da Filadélfia, o cenário é de horror. Os efeitos colaterais. Marinheiros vomitando sangue, desorientados, com partes do corpo fundidas ao casco do navio. Alguns haviam sido parcialmente absorvidos pelas estruturas metálicas. Outros gritavam frases desconexas. E um grupo jamais voltou. Mais tarde, relatos apontam que alguns tripulantes simplesmente desapareciam por dias, reaparecendo misteriosamente, sem lembrar de onde estiveram. Outros entraram em estados de invisibilidade temporária, aparecendo e sumindo diante de testemunhas. O que teria causado isso? A teoria da dobra no espaço-tempo. Einstein, com sua teoria do campo unificado, propôs que gravidade, luz e magnetismo poderiam ser manipulados para curvar o espaço-tempo. Se a Marinha realmente aplicou essa teoria ao Eldridge, então o que aconteceu pode ter sido mais que invisibilidade. Pode ter sido uma dobra no tecido da realidade. Algumas testemunhas dizem que viram o Eldridge em 1983, durante um outro experimento secreto conhecido como Projeto Montauk. O navio teria não apenas mudado de lugar, mas de tempo. O misterioso Carl Allen, ele envia cartas ao pesquisador Morris Carr Jessop, detalhando tudo sobre o Experimento Filadélfia. Em 1955, surge uma figura
Carl Meredith Allen. O Carlos Egenge. Alan afirma ter presenciado o desaparecimento do Eldridge. Suas cartas são repletas de termos técnicos, nomes de oficiais, descrições assustadoras. Pouco tempo depois, ele é encontrado morto em seu carro, aparentemente por suicídio. Jessup, chocado, começa a investigar, mas muitos acreditam que ele foi silenciado por saber demais. As ligações com o Projeto Montauk. Décadas depois, um novo programa secreto ganha fama. O Projeto Montauk, conduzido em Long Island, envolvia experimentos com controle mental, teletransporte e viagem no tempo. Curiosamente, relatos de técnicos dizem que um navio de guerra apareceu no meio da base. Em 1983, um navio que se parecia exatamente com o USS Eldridge. Haveria, então, uma ponte temporal entre 1943 e 1983, um túnel espaço-temporal aberto por acidente, silêncio, documentos e desinformação. A Marinha alega que ele sequer esteve em Filadélfia na época. Misturar verdade com desinformação, tornar a história tão absurda que ninguém acreditasse nela, e que alguns cientistas envolvidos no projeto foram relocados para áreas classificadas. O governo dos Estados Unidos da América nega tudo. O Eldridge teria sido apenas mais um navio. Alguns desenvolveram doenças estranhas. Outros dizem ter flashes de memórias de outros tempos, mas documentos sugerem que os registros foram alterados. Que testemunhas sumiram? A tática. Os homens que sobreviveram. Existem relatos de ex-marinheiros do Eldridge que vivem reclusos até hoje, com medo. Um deles afirmou: "Viu o ano de 2137? O mundo era irreconhecível. E nós não éramos mais os mesmos." E se for verdade, o que separa a ficção da realidade é apenas a prova a menos, e essa pode ter sido enterrada sob toneladas de sigilo. Mas a pergunta permanece: o governo americano viajou no tempo em 1943? E se sim, o que mais eles esconderam? Você pode até duvidar, mas depois de hoje, o mundo nunca mais parecerá o mesmo. O experimento Filadélfia pode ter sido apenas o começo. Existem segredos tão profundos que quem os descobre não vive para contá-los. Agora que você conhece os bastidores desse experimento sombrio, me diga, você acredita que o governo dos Estados Unidos realmente manipulou o tempo? Ou tudo isso foi apenas uma ilusão cuidadosamente construída para esconder algo ainda maior? Se você chegou até aqui, é porque esse mistério também te inquieta. Então deixe seu comentário aqui embaixo com a sua teoria. Eu quero saber o que você acha sobre tudo isso. Se esse vídeo te prendeu até agora, clique em curtir. Isso ajuda o canal a continuar revelando histórias que ninguém mais tem coragem de contar. E claro, compartilhe com alguém que ama conspirações e verdades proibidas. E se inscreva no canal, porque o que você viu hoje é só a superfície de algo muito mais profundo. A verdade está nas sombras. E aqui, nós iluminamos o que foi escondido de você.